Bem, irmãos da academia, terceiro vídeo a respeito do amilenismo. Nossa, eu gravei muito já. Eu já gravei muito e vou gravar esse último aqui, porque é a continuação do nosso tema, que é tão interessante, tão importante para a gente compreender toda a escritura e os eventos também escatológicos, né, que a gente está vendo acontecer. Tá vendo hoje, na verdade, né? Bom, o tema de hoje é o seguinte: a igreja é o reino davídico. Está aqui no capítulo 3 do livro, e eu vou mostrar para vocês na Bíblia, e depois eu vou ler um pouco dos textos bíblicos que tratam sobre isso aqui. Aliás, daqui do texto do livro, né, que trata sobre esse tema. Como eu disse, estou pegando os temas dos 5 pontos do amilenismo, do livro, e a gente está tratando aqui, tá? Eu quero lembrar vocês de que o sorteio do canal está acontecendo nos estudos agora, tá? Então esse mês de maio, tô falando de maio de 2022, já aconteceu no vídeo sobre... esqueci o nome do vídeo. Coloca aqui embaixo que eu esqueci. Eu já gravei muito, cara, tô cansado. Mas eu quero continuar, gosto de falar, né? Vamos lá então. A ameaça pagã, tá lá no vídeo da ameaça pagã, tá? Então olha só, nós temos aqui a seguinte afirmação do autor, ó. Diz o seguinte: a igreja é o reino davídico, né? Nós vimos no primeiro ponto sobre como nós lemos a Bíblia, e depois o segundo ponto, que os crentes é que são os filhos de Abraão, os filhos da promessa. Lemos Paulo falando sobre isso, então não é uma invenção do amilenismo, Paulo fala sobre isso. E agora a gente tem o grande reino de Deus, o reino davídico, né? Este reino de Deus, quando fala reino davídico, a gente se refere tanto ao reino no Antigo Testamento, com o povo de Deus, quanto à promessa escatológica do reino de Davi na terra, né? Ezequiel fala que ele vai mandar, que Deus vai mandar Davi reinar na terra e tudo mais. Ezequiel 34 fala sobre isso, né? E muita gente acha que este é um reino que vai ser firmado na terra durante os 1000 anos, né? 1000 anos, assim, que ainda vai acontecer. Nós ensinamos que isso já acontece em Jesus, né? E nós vivemos o reino davídico aqui na terra, o reino de Davi. O reino de Davi aqui na terra, né? E para entender melhor isso, eu quero mostrar a vocês aqui na tela, ó, tem tanta tela aqui que eu até esqueço qual que eu vou usar, né? Essa aqui, ó. Aqui em Isaías capítulo 2, eu já comentei com vocês que eu estou pregando Isaías lá na igreja, né? Já preguei uns 7 sermões de Isaías e o último sermão foi Isaías capítulo 2. Então os outros foram tudo de Isaías 1, né? Aqui no início de Isaías capítulo 2, nós temos o estabelecimento de um reino. Tá? Isso é uma profecia que se cumpre em Jesus, obviamente. E o texto diz o seguinte, ó: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Então aqui quando fala Judá e Jerusalém, porque no reino separado, cada reino ficou para um lado, né? Ele está falando aqui, ó, essa é uma palavra a respeito de todo o povo de Deus, tá bom? E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Tem um monte de coisa no versículo 2 que a gente precisa entender. Primeira coisa que você precisa entender, é uma profecia sobre os últimos dias, tá? É uma profecia sobre os últimos dias. E nesses últimos dias será firmado o monte da casa do Senhor. É como se a cidade do Senhor será colocada no alto do monte. É como se o reino de Deus fosse considerado o maior reino da terra, de forma que as pessoas todas verão o reino de Deus, entende? Então é isso que é firmar um reino em cima de um cume. Esse não é o cume comum, é o cume dos montes, ele está acima de todos os montes. Então Isaías está falando que o reino de Deus nos últimos dias será maior do que todos os reinos. Ele não foi o único que falou isso, né? Daniel falou a mesma coisa. Daniel, quando viu a estátua de Nabucodonosor, mostrou que uma pedra derrubaria toda a estátua. E ele mesmo fala que cada parte da estátua representa um reino. E de repente um outro reino destrói todos os outros reinos da terra, né? Este é o reino de Deus, que será, como Isaías está falando, firmado acima dos outros reinos. E ele se elevará por cima dos outeiros e tudo mais. E a este reino, todas as nações serão enviadas, ou irão até ele. Isto acontece em Jesus.
este reino é firmado justamente quando Jesus vem e fala: é chegado o reino de Deus. Isso não vai acontecer depois de 1000 anos de alguma coisa, não. Isso acontece em Jesus, tá? Quando Jesus vem, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele institui o reino de Deus na terra e depois que ele ressuscita, ele envia os seus apóstolos para pregar o reino de Deus em todas as nações, pregar o evangelho em todas as nações. E é isso que acontece. Concorrerão a ele todas as nações. O reino de Deus, instituído por Jesus, é agora alcançado por todos os povos da terra, tá? E aí a continuação do texto é a mesma, ó. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Isso aqui é o evangelho sendo ensinado em todos os povos da terra. Muita gente entende de forma literal e acha que um dia Deus vai firmar a sua cidade, ou até o terceiro templo, né? Acham que um dia Jesus vai estar sentado no terceiro templo, por exemplo, e que nós iremos para lá. Entende? Mas é uma coisa que Jesus mesmo disse que isso não ia acontecer. Jesus disse que o reino de Deus está em nós, né? Ele fala que o reino não é o reino dessa terra, mas é o reino que está em nós. Lucas escreve sobre isso. E aqui você vê o profeta falando a mesma coisa. Este reino ensinará os caminhos de Deus para todas as nações. É isso que nós temos feito, né? Dos apóstolos até agora, a gente está fazendo isso. A gente está alcançando outros lugares, espalhando a mensagem de Deus por outros povos. Então, é assim que os profetas apresentam o reino de Deus que se cumpre em Jesus, tá? E ele julgará entre as nações também, aqui, ó. É aqui que está o julgamento do povo de Deus entre outras nações, né? O evangelho julga as nações, tá? Quando você prega por isso, claro, hoje em dia é difícil ver alguém julgando, né? Porque o não julgueis, distorcido de muitos religiosos, tomou o lugar do evangelho, né? Mas quando você fala que você tem que crer, que alguém tem que crer em Jesus para ser salvo, você está julgando ele. Primeiro que você está julgando que ele precisa de salvação. Se ele precisa de salvação, ele está condenado, né? Essa condenação é o inferno. Então, este é o julgamento que a igreja dá ao mundo. Por isso que a igreja de Deus é o cumprimento da promessa sobre a restauração do povo de Deus. Ali, o Jeffrey fala sobre o reino davídico, né? Aqui a gente viu sobre o reino de Deus mesmo estabelecido. E tem mais textos falando. Vamos aqui em Ezequiel, onde vai falar sobre o envio de Davi, né? Ezequiel 34. Deixa eu pesquisar aqui para ficar mais rápido, ó. Aqui, ó. Ezequiel 34, 23 tem a mesma profecia. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor. Ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. Então daqui vem essa ideia do reino davídico também, né? É como se Deus estivesse falando que ia enviar Davi de volta. Mas Davi morreu, né? Ele não vai ressuscitar só para fazer isso. Davi não é Messias, né? Mas Davi é um símbolo de rei que foi segundo o coração de Deus. E Deus decidiu revelar aqui Jesus usando Davi como símbolo, né? E aqui, ó, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu povo, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, das ovelhas. Eu, o Senhor, o disse. Então, é assim que o Antigo Testamento fala sobre a vinda de Jesus, né? Se você fosse entender literalmente, você acabaria caindo no erro de falar que Davi vai ressuscitar e ele vai pregar o evangelho, alguma coisa desse tipo, né? Algo que obviamente não aconteceu. E considerando que é uma profecia que traz símbolos mesmo, a gente vai entender que esse Davi é Jesus. Talvez até por isso também que Mateus escreve no início, né? Genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Ele lembra de Davi e Abraão, mas não lembra de Maria, né? Ele não vai falar de Maria, ele fala de Davi, justamente por causa do cumprimento dessa profecia, né? E é por isso que os judeus que não liam a Bíblia do jeito certo achavam que o Messias viria como um rei. Um rei humano, né? Em certo momento da vida de Jesus aqui na Terra, ele teve que fugir porque as pessoas iam colocar ele como governador. Olha só, é a maneira que eles enxergavam que não era correta, né? E até hoje há isso acontecendo. Agora,
Aqui no livro, 5 pontos, tem alguns pontos que eu quero ler com vocês, pelo menos 3 pontos aqui, né? 3 partes do texto que eu quero ler com vocês, ó. Deixa eu botar ele aqui embaixo, para a Bíblia ficar aqui caso eu precise, né? Então eu marquei aqui no livro para a gente ler. Cadê? Eu achei que tivesse... marquei aqui também, né? Tá bem aqui no início, ó. Tá bem no início. Esse segundo parágrafo aqui, ó. É isso aqui primeiro. Eu quero começar aqui e a gente vai ler mais um pouco do livro daqui a pouco. No livro está escrito o seguinte: e isso está realmente no cerne do amilenismo, sendo o que o separa do pré-milenismo e do pós-milenismo. Os amilenistas veem o reino de Deus como consistindo apenas de crentes nascidos de novo, sem nenhum governo terreno, soldados militares ou armamento. Somente aqueles que voluntariamente se prostraram em submissão ao senhorio do Rei Jesus estão no reino dos céus e desfrutam da verdadeira unidade e da paz com Deus e uns com os outros. Cadê? Deixa eu ver se é por fim aqui. E porque o reino dos céus consiste apenas de crentes, é um reino eterno que não tem fim. Todas as outras nações cairão. Como eu disse lá do texto de Daniel, lembra? E Isaías vai mostrar também que é um reino que está superior a todos os outros reinos. Todas as outras nações cairão, mas o reino de Deus, que não foi estabelecido por mãos humanas, durará por toda a eternidade. E um dia, com a vinda dos novos céus e da nova terra, a glória de Deus cobrirá o mundo como as águas cobrem o mar. Apocalipse termina com esse estabelecimento eterno do reino de Deus. Aí sim vai ser um reino visível na terra, porque nós teremos uma nova criação e a cidade celestial desce para essa nova criação. E é nessa cidade, aí sim, literalmente, que estaremos todos juntos para sempre, né? Separados. Ali não haverá choro, não haverá dor, né? O inferno será trancado para sempre e tudo mais. Então, o reino de Deus, o reino de Davi, é o reino formado por crentes, tá? E não é um reino que será estabelecido por 1000 anos, como muitos imaginam. Agora, na página 77, tem alguma coisa que eu quero ler também. Cadê? Deixa eu ver aqui. 77. 77 vai estar em qual tema? Que achar aqui no o reino de Deus estabelecido da nova aliança, né? Vamos lá. Prometido, que vai falar sobre as outras alianças, né? Mas eu quero dar uma lida aqui na 77 direto, porque achei esse texto muito interessante, ó. Tá? Infelizmente, cadê? Infelizmente, aqui, ó. Esse é o ponto que eu quero tratar agora com vocês sobre o reino de Deus. Devaí, você não estava falando sobre milenismo? Isso é milenismo. É milenismo. O fato de que o milênio, onde Jesus reina na Terra, é o milênio que começa com a vinda de Jesus. Mas não é 1000 anos literal. Mas muita coisa nas profecias não é literal mesmo, é simbólico. Tá? Como os 1000 anos que está acontecendo até hoje, né? Infelizmente, muitos dos líderes de Israel, os escribas e os fariseus, não queriam um reino assim, como a gente prega. E hoje também muitos religiosos não querem um reino assim. Os escribas e os fariseus não queriam um reino que fosse edificado sobre a mensagem do Evangelho. Embora tivessem dispostos a tomar o poder e o controle terreno para a nação de Israel, não estavam interessados em renunciar ao poder que eles imaginavam ter. E até hoje o judeu quer esse poder. Ele quer mesmo que a sua nação seja soberana sobre o mundo. E muitos crentes vão na onda do judeu. Jesus, como eu já disse, ele quebra esse pensamento. E isso está nos evangelhos. Ele quebra o pensamento, olha, o meu reino não é desta terra. Ele fala com todas as palavras. Mas os judeus queriam que o reino fosse dessa terra. Eles queriam que o Messias fosse um líder político.
E até hoje eles esperam esse Messias, tá? Por isso que às vezes tem as teorias, né, falando, olha, o Messias vai nascer lá em Jerusalém, né, lá em Israel vai nascer o Messias, ele vai dominar tudo. Ele não vai dominar nada, ele não vai dominar ninguém, esse Messias não é o Messias verdadeiro. Mas os judeus até hoje esperam esse Messias, tá? Muitos cristãos, ensinados de forma errada, acham que Jesus também vai nascer lá e vai ensinar a partir de lá. Olha só, hein? E se a besta vier por um judeu realmente? A gente não sabe, né? Se vier, vai carregar um monte de crente junto que acha que Jesus um dia vai reinar na terra. Quando Jesus disse, com todas as letras, o meu reino não é desta terra. O reino de Deus está em vocês, tá? Então, ou seja, nós somos o reino de Deus, estamos nesse reino, tá? Os judeus esperam esse poder até hoje, tá? Eles queriam governar sem antes se submeter. Eles queriam um reino, mas não queriam o evangelho do reino de Deus. Eles queriam um rei para vencer os romanos naquela época, mas não um rei para vencer os seus corações pecaminosos. Sempre foram orgulhosos, né? Eles, como muitos antes deles, desejavam poder e riqueza, como muitos hoje também. Eles estavam mais preocupados com a libertação de Roma do que com a libertação de Satanás. Isso aqui é interessante porque você não vê Jesus debatendo com os judeus sobre isso, né? Os judeus não ficavam falando sobre isso. Por quê? Porque isso não era uma preocupação deles, o pecado do povo, sabe? Praticamente que isso nem era uma mensagem deles, né? Embora seja uma mensagem de todos os profetas, os líderes religiosos, eles não ficavam chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus dá a entender até que eles se aproveitavam disso para explorar as pessoas. Mas quando você vê o reino de Deus vindo na terra e Jesus falando para todos se arrepender e crer no evangelho, aí você vê alguém dando um soco no ego dos judeus. Os judeus agora, como assim? Eu tenho que crer e ser batizado? Eles foram lá importunar João Batista, lembra? E eles não se arrependeram, eles não foram salvos, tá? Eles não creram e se arrependeram dos seus pecados. João Batista falou, o batismo de vocês será no fogo, né? E ele estava falando de Jesus que viria pregar este evangelho mesmo. Então eles não queriam se libertar do pecado, de sua carne pecaminosa. Em seu orgulho, eles desejavam governar o mundo em vez de, com humildade, ter Cristo governando as suas vidas. Eles realmente não queriam a paz com Deus. E talvez isso nem fosse preocupação deles, embora devesse ser preocupação deles, né? Então, isso aí que eu li para vocês, até hoje acontece, até hoje, tá? Deixa eu ver aqui, o reino de Deus, o reino de Davi, né? Como o autor está falando aqui, estou usando o reino de Davi, mas é porque o autor fala, né? O reino davídico é a igreja, né? Aqui em Apocalipse a gente tem a conclusão final, e é bom a gente lembrar os eventos que encerram a humanidade e iniciam, nesse caso, a eternidade desta terra prometida, deste povo de Deus, né? Tá aqui em Apocalipse, deixa eu ver, 20, versículo 15 até o 21. Vocês vão ver o profeta falando sobre isso, ó. 20, versículo 15. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é o fim daqueles que foram julgados e não tinham crido em Jesus, né? Vamos lembrar de novo? Vinda de Jesus, Espírito Santo, pregação do Evangelho, Jesus volta, juízo final, e aí nós temos a condenação dos ímpios, e agora o que acontece, né? Então, aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o inferno eterno, tá? E aí, logo no capítulo 21, João começa, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Este texto é extraído de Gênesis 17, onde Deus promete a Abraão um povo, entende? E olha que doido, né?
Jesus veio cumprir isso. E nós somos esse povo. E estaremos com Jesus e com Deus na volta dele, depois do juízo final. Então, o estabelecimento do reino começa na vinda de Jesus e ele vai se concretizar na volta de Jesus. Entende? Então não há, você pode ver a diferença, né, que muitos acham que Jesus vai vir ficar 1000 anos, depois ele vai julgar. Não, o texto não fala sobre isso. O texto fala de um juízo final e a condenação dos ímpios e agora a salvação eterna concluída de todos os salvos, né, do povo de Deus mesmo. Por isso que o reino de Deus, ou como o autor do livro falou, o reino de Davi, são os crentes, tá? E nós estaremos para sempre com Deus, né? Olha como é que tá aqui, escrito aqui, com todas as letras. Isso é muito interessante, né? Agora a grande questão é, volta, Senhor Jesus, volta que queremos o Senhor, queremos estar nesse reino, queremos iniciar esta eternidade concluída, né? A gente pode se dizer. Aí a gente vai para o quarto ponto, que eu vou trazer daqui a 2 semanas. A nova terra é a terra prometida. A terra prometida que os judeus lá no passado perseguiam e não alcançaram, vai ser concretizada na nova terra. E nós vamos pensar sobre o que significa esta nova terra. Provavelmente aí a gente vai voltar aqui em Apocalipse e ver mais sobre isso. Que tema, né? Sobre a nova terra. Eu acho que vou usar o texto do Heber Carlos sobre isso aqui também. Vou preparar alguma coisa para vocês. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Espero que tenham gostado do tema. É um tema muito interessante. Você pode aplicar ele nos seus sermões, nos seus estudos. Faz parte da pregação do Evangelho. O tema que nós tratamos hoje traz esperança para aquele que está sofrendo, né? Olha, faça parte do povo de Deus, né? Seja parte do reino de Deus. Creia em Jesus. Se arrepende dos seus pecados. Você vai estar com Deus para sempre. É uma promessa que Deus fez, não fomos nós. Então ela vai ser cumprida em nome de Jesus. Fique com Deus. E agora acabou. Esse foi o último vídeo. Não consigo nem falar direito mais. Fique com Deus e até mais.